Olhe, mais uma vez, bom dia. Lembra-se que eu hoje lhe disse de manhã que íamos fazer aqui uma conversa improvável sobre um assunto de surpresa. O assunto de surpresa é as sondagens, ok? Está comigo o Ricardo Reis, que além de ser professor na Universidade Católica, é o responsável do departamento que faz as sondagens da Católica. E vamos conversar um bocadinho sobre ele, aliás, com ele, sobre esta matéria. Não é nada de sensacionalista, vamos tentar perceber o que é que está por trás desta divergência que tem vindo a ser muito badalada na comunicação social entre as sondagens que aparecem, a divergência entre as sondagens e, sobretudo, depois os resultados são completamente diferentes. Ricardo, muito obrigado por esta conversa. Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Estás preocupado? Estou preocupado com as sondagens. Eu acho que tudo merece avaliação e tudo merece análise, e acho que é um momento de reflexão e de olharmos para aquilo que aconteceu em termos das sondagens e percebermos o que é que temos que retificar e o que é que temos de alterar no que fizemos. Eu até agora não encontrei muita coisa para alterar, não quer dizer que não exista, acho que todos temos que ter a humildade de reconhecer quando há erros, mas estamos a começar agora esse trabalho. Muito bem. Deixa-me fazer-te uma pergunta que a esmagadora maioria das pessoas deve estar a fazer. Todas as sondagens conhecidas apontavam uma diferença mínima entre as duas linhas, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e vamos ficar apenas nestes dois, porque são aqueles que estavam a disputar realmente as eleições. É porque acertamos nos outros, já agora. Exatamente, É porque acertamos nos outros, ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Está a ver? Nós na comunicação social às vezes falhamos nisto, é que vamos só para a parte que corre mal, não é para a parte que corre bem. Tens toda a razão. Mas são para aí 6 partidos, falhamos 2. É certo que falhamos, não falhamos, desculpem, não falhamos. A divergência entre aquilo que dissemos e... Muito bem. As pessoas, o que incomoda as pessoas é dizer assim, espera aí, então mas aquilo estava assim tão próximo, até houve uma semana e meia antes, até apareceu uma sondagem a dizer que o PSD tinha passado acima do PS e de repente há 14 pontos percentuais de diferença entre um e outro. Qual é a explicação técnica que dás para isto? As sondagens são de natureza muito diferente na véspera. Na véspera são essas que são feitas de várias maneiras e as da boca de urna, onde os resultados estiveram muito próximos depois daquilo que se veio a verificar. Isso vem confirmar uma coisa que nós sabemos, a precisão nos resultados da boca de urna, nas do dia, vem confirmar que as pessoas não nos mentem. Ou seja, que o comportamento estratégico das pessoas de dizer uma coisa e votar outra não existe, as pessoas dizem-nos o que fazem. Portanto, a sensação que temos, a percepção que temos, a validação que temos é que o erro que possa existir nas sondagens, e volto a dizer, o termo erro está mal aplicado, e ao bocado eu a brincar dizia falhanço, as diferenças que existem não decorrem das pessoas não serem verdadeiras. E, portanto, desde já até uma nota de enorme agradecimento às pessoas que participaram nas sondagens e participaram de uma forma fidedigna, representando aquilo que verdadeiramente fizeram, num duplo ato de cidadania. Votar e depois dizer-nos em quem votaram, um ato livre, sem medo, e, portanto, um conjunto de coisas que são importantes de ser agradecidas às pessoas que votaram e compreender as que não participam nestas coisas também. Tu dizes que o que as pessoas dizem à boca da urna confirma que o que disseram antes é verdade. Então, mas porquê é que há esta divergência? Depois, as que são feitas antecipadamente são feitas por várias formas, não são feitas com a população que vai votar, porque nós não sabemos qual é essa população, e essa é uma diferença muito grande, e é uma crítica, aliás, e são feitas antes da eleição, naturalmente. O que eu vou dizer aqui é um conjunto de tautologias, quer dizer, de coisas muito óbvias, não é? São feitas antes das pessoas, numa altura em que uma parte da população ainda não tomou a decisão do que vai fazer. São indecisos. E, portanto, aquilo que acontece frequentemente é que nos estudos que existem feitos sobre esta matéria, mesmo em Portugal, apontam para que cerca de 80% das pessoas já tomaram a decisão a mais de uma semana da eleição, uma semana da eleição. Ora, pode parecer um número enorme e que, de facto, deixa muito pouca margem para já estar tudo decidido nessa altura. 20 pontos percentuais fazem toda a diferença. 10 pontos percentuais fazem toda a diferença. É certo que eles precisam de se comportar de uma forma enviesada, no sentido em que esses 20 pontos têm que ter todos dúvidas consistentes que depois se encaminham para o mesmo sentido, que pode ser, como aparentemente terá sido neste caso, votarem massivamente no Partido Socialista, ou pode ser, como aparentemente terá acontecido em Lisboa, não irem votar. E, portanto, temos essas grandes diferenças estatísticas de enviesamento da amostra que têm problemas depois nas diferenças, que a maioria da população fala de erros e falhanços, mas são diferenças entre as eleições antes e depois. Mais uma pequena nota, desculpa estar a dizer isto. Depois,
tem outra diferença significativa, que tem a ver com as pessoas que nos atendem o telefone não serem representativas daquilo que é a população no geral. Ou seja, as pessoas que nos atendem o telefone já têm uma propensão para responder às chamadas. Mais uma tautologia. Mas as chamadas e a inquéritos e a sondagens. E a achar as sondagens importantes. Por isso é que estão a atender e a responder. As que não acham importantes, as que não vão votar, as que não querem saber, nem sequer nos atendem o telefone, ou atendem e quando sabem para o que é, desligam e não contam. Portanto, nós não sabemos o que uma grande parcela da população, menos instruída muitas vezes, mais idosa muitas vezes, está a pensar neste contexto, e pode haver algum enviesamento, que nós tentamos corrigir. E tentamos corrigir as 3 empresas principais, 4 empresas principais que fizeram sondagens para as principais cadeias, nós fazemos para a RTP, de formas, as 4, todas diferentes. Portanto, todos fizemos coisas diferentes e todas demos o mesmo resultado. Esse é que é o ponto, ou seja, não é um problema técnico devia ter usado a metodologia que usou a empresa X, porque foi diferente da minha. E também vais desmentir aquilo que muita gente anda a dizer, que é eles estão a ser pagos por este e por aquele partido para apresentar aquele resultado. Esse tipo de discussão eu não faço, não é? Portanto, pura e simplesmente, quer dizer, assim vamos discutir bola, vocês sabem o que eu estou a falar e coisas do género, não é para aqui chamado isso, não é? Portanto, não isso está fora de causa. Está completamente fora de causa, quer dizer, não há a mínima, aliás, esse tipo de coisas é o tipo de coisas que devia ter mais evidência para ser dito do que propriamente lançar a toalha dessas, não é? Ricardo, eu vou-te repetir aqui um conjunto de informações que eu obtive junto a empresas de sondagens nos 2 dias anteriores ao período de reflexão. E que diziam o seguinte: a malta mais velha tem mais propensão para votar no Partido Socialista, a malta mais nova no PSD e na Iniciativa Liberal, e portanto se a malta mais velha for a correr votar no domingo, o PS ganha, se a malta mais velha não for a correr votar, quem vai ganhar é o PSD. Foi isso que aconteceu? Check. É exatamente isso. Não tenho mais nada... Pode explicar melhor? É exatamente isso. Ou seja, e porventura terá sido isso que terá acontecido. E eu explico e exemplifico e acrescento um pequeno episódio que te mostra que também tenho essa percepção validada depois nos números. Nós sabemos que a malta mais velha, como tu lhe chamaste, a expressão é dele, não é minha, vota de manhã. Todos sabemos disso, basta ir às mesas de voto para entender que a população mais idosa, mais experiente, com mais memória talvez, vota antes do meio-dia. E portanto, e também sabemos, pelas sondagens anteriores e pelos resultados, e é esse o episódio que eu te acrescento, que esse voto tendencialmente favorece o Partido Socialista. Isto tem motivos históricos recentes, a questão das pensões foi uma... A troika? Sim, eventualmente, e portanto a memória desse tempo está presente, não estava presente em 2015, mas passou a estar presente muito mais fortemente a partir de 2015. Curioso. Não é? A mensagem e a narrativa que passou a partir de até 2015... É uma coisa fabricada. A mensagem e a narrativa vigente, não sei se consubstanciada em factos, se não, que passou a vigorar a partir de 2015, portanto, a partir da geringonça versão 1.0, é que havia outras alternativas àquilo que foi feito até 2015. Em 2015, essa mensagem não tinha passado ainda, porque ainda o governo o primeiro governo de António Costa não tinha tido a oportunidade de tomar as medidas que terá eventualmente tomado e que terão passado esta percepção. Portanto, em 2019 é que foi validada que essa... E agora repetiu-se. E repetiu-se de uma forma, diria eu, bastante significativa, e a própria campanha do PS, nos comentários que tem feito nos últimos dias, admite que esse foi uma das cartas de trunfo que jogou na última semana. E isso terá mobilizado o tal eleitorado mais idoso, tanto que nas primeiras contagens que fizemos no dia das eleições, nós ainda era maior. Vamos fazendo contagens ao longo do dia, portanto a primeira contagem que fazemos é às 11 da manhã, na primeira contagem que fizemos o resultado e a diferença ainda era muito maior do que depois se veio a ficar, confirmando de facto. Vou-te avançar números que também houve gente das empresas que me confidenciou, que às 11 meio-dia de domingo a diferença de pontos percentuais entre o PS e o PSD era mais ou menos 17 ou 18 pontos percentuais. Sim, entre 16 e 18 pontos, portanto em torno dos 17 pontos seria a diferença. Ela depois desceu
desceu algo durante o dia, tanto desceu que depois se veio a verificar, um resultado que não era de 18 pontos, mas cerca de 13, entre os 12 e os 14 pontos, porque depois há aquela questão dos Açores e da Madeira e da imigração que ainda não está fechado, e portanto essa também é uma questão que ainda está em aberto. Ela foi descendo ao longo do dia, e depois nas últimas contagens houve um ligeiro crescimento outra vez, mas não estatisticamente significativo nessa altura. Agora, nós paramos a inquirição por volta das 5h30. Nós queríamos assegurar que os nossos inquiridores não estavam sujeitos à famosa hora da pandemia, ou à hora dos isolados. A hora dos leprosos, como eu lhe chamei aqui. Isso é um termo que é dele também e que não tem nada a ver com o que eu estou a dizer. Portanto, não, essa claramente não é minha. Mas que nós não tínhamos asseguradas as mesmas condições nos nossos inquiridores, que bem a Comissão Nacional de Eleições, a Secretaria-Geral do MAI e as câmaras municipais que organizam estes atos eleitorais tinham assegurado para as pessoas que estavam nas mesas, nomeadamente a vacinação com a terceira dose antecipadamente e todo um conjunto, toda uma parafernália de equipamento que nós não tínhamos ao nosso dispor e, portanto, para a proteção dos nossos inquiridores e por outra coisa importante, mas já agora um outro agradecimento para as dezenas de inquiridores que se prestaram a este também ato cívico, que não se teriam voluntariado da mesma maneira se eu lhes tivesse dito que era para ficarem lá até uma hora tão tardia. Ricardo, para finalizar, queria fazer-te uma pergunta que toda a gente deve estar a fazer. Vale a pena divulgar sondagens com este tipo de volatilidade? Não vos afeta o nome, inclusive? Para isso estamos cá nós, e estou cá eu e a Universidade tem de facto uma reputação a manter nestas questões, mas essa reputação é consubstanciada na estatística, nos números, na ciência, não é no debate político, nem na comunicação social que se aproveita disto, ou de um ou outro político que não tendo outra vitória ganha as sondagens, que já não é, portanto às vezes acontece isso, ou tem acontecido isso. Não obstante, eu acho que a reflexão merece ser feita, ou seja, e merece ser feita e eu vejo argumentos nos dois sentidos. A Universidade tem isto por uma questão de compromisso cívico com a sociedade, ou seja, não é um negócio. E, portanto, é um compromisso, é uma ação que a Universidade achou nos idos anos 80, portanto, no início da democracia, e nos idos anos 80 não é 89, foi 81, achou que era importante ter um papel cívico de monitorização no sentido científico dos atos eleitorais. Monitorização de contributo cívico à sociedade e em boa hora foi abraçado pela RTP também para uma parceria que se estende quase ininterruptamente, houve ali um períodozinho de interrupção, desde então já lá vão 40 anos, ainda muitos dos teus seguidores não eram nascidos. E seguramente nada disto era nascido nessa altura. Esse compromisso tem muito a ver com alguém poder ter de forma independente, eu não estou a dizer que os meus colegas das empresas não sejam independentes também, mas alguém poder ter de forma independente, de forma científica, este contributo desta maneira. E isso é um papel que passa por estas sondagens serem feitas e eu não sei, podes dizer, mas não precisas de fazer as de véspera, podes só fazer as da boca de urna. É verdade, eu não sei se chega a não fazer as de véspera. Okay. Até por outro motivo, é porque elas continuarão a ser feitas mesmo que não sejam divulgadas. E já agora deixa-me ir à pergunta, que também é uma espécie de elefante da sala, eu não trouxe o peluche, mas se as sondagens têm alguma influência nas decisões das pessoas. Eu acho que diretamente terão numa percentagem reduzida da população, o que não quer dizer que não sejam significativas para os resultados. 5 pontos percentuais já fazem a diferença. E se eu disser que só 5% é que acredita em sondagens, esses 5 pontos percentuais podem fazer a diferença se em particular estiverem concentrados em alguns partidos. Exatamente. Agora, claramente as sondagens fazem diferença no discurso dos políticos. Claramente, isso é evidente. E os discursos dos políticos fazem diferença nos eleitores. E, portanto, indiretamente, eu só posso dizer que sim, as sondagens têm impacto. Agora, alguém acredita que o facto de nós deixarmos de divulgar as sondagens vai fazer com que os políticos não tenham acesso a essas sondagens? Não acredito.
E então o discurso muda ou não muda? Continua a mudar. E os eleitores continuam a mudar indiretamente sem saberem porquê. E assim sabemos. E, portanto, esta questão de publicarmos as sondagens, mais uma vez, acrescenta um fator de transparência que é importante. Muito bem, está explicado. Bom, eu espero que isto tenha sido útil para si. Foi para mim, até porque algumas dessas informações eu já as tinha, mas é importante divulgar aquilo que é o universo. 308 mil seguidores da página oficial da Cor do Dinheiro. Quero agradecer ao Ricardo. Ricardo, olha, deste um contributo fantástico para perceber isto. Muito obrigado. Eu espero é que não voltes a dizer que as teorias da conspiração sobre as sondagens e que tenha de alguma forma servido para afastar algumas dessas coisas dos teus 308 mil seguidores, não é? Portanto, não, eu não alinho nessas coisas. Espero que não. Bem, fica aqui a explicação sobre as sondagens. Nós vamos voltar a este tema, como já percebeu, não vai fazer sentido deixar de divulgar sondagens. O que é preciso é explicar às pessoas o que é que acontece e depois, sobretudo, fazer fine-tuning. Quero agradecer a Vossas Excelências, quero pedir a vocês aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.